vocês? Sou o professor Diego Lopes aqui, mais uma aula com os senhores. Hoje a gente vai falar sobre a lei do racismo. Lei do racismo, que é a lei 7716 de 89, 7716 de 1989, tá? Antes de falar da lei do racismo, vamos falar aqui de aspectos constitucionais sobre o racismo, beleza? Bem, vamos lá. Tópico número 1 aí, racismo na Constituição Federal. O que a Constituição Federal fala sobre o racismo? Olha, dentre os princípios fundamentais que abrangem os artigos 1º até o 4º do texto constitucional, que se divide em 5 espécies, né? Características do Estado brasileiro, que é a República, a Federação e o Estado Democrático de Direito. Os princípios que regem o Estado brasileiro nas relações internacionais. Nós temos a separação de poderes, os objetivos fundamentais e os fundamentos do Estado brasileiro. Bem, o nosso objeto de estudo aqui agora é um princípio, né, que foi o segundo que nós mencionamos aqui, que são os princípios que regem o Estado brasileiro nas relações do quê? Internacionais. Dentre eles, nós temos o repúdio ao racismo. Então, olhe que nas relações internacionais, em homenagem ao direito à igualdade, que é um direito humano, nós temos aqui o repúdio ao racismo, tá? Em homenagem, então, aos direitos humanos, repudiamos aqui o racismo nas relações internacionais. Cabe ressaltar que dentro do artigo 5º da Constituição Federal, o texto constitucional, ele protege o direito à igualdade. Em razão disso, o texto constitucional ele faz referência expressa à conduta de racismo. Racismo que visa violar um dos direitos, né? Que é, além de ser direito humano, é um direito fundamental no texto constitucional brasileiro. Então, o racismo recebeu um tratamento diferenciado. O texto da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 42, ele estabelece que o racismo tem que ser considerado o quê? Crime, tá? Então, o racismo tem que ser crime. E o racismo recebeu aqui algumas características específicas. O racismo não pode ser contravenção penal, ele tem que ser considerado crime aqui, ele tem que ter pena de reclusão. Então, os tipos penais, mesmo que você não tenha lido a lei ainda, você já pode afirmar que os tipos penais da lei do racismo tem pena de quê? Reclusão. Não pode ser prisão simples, não pode ser pena de detenção, tá? Tem que ser pena de reclusão, beleza? Bem, o racismo é um dos 6 únicos crimes inafiançáveis. Então, o racismo é um crime que não admite o quê? Fiança. Fiança que é uma liberdade provisória mediante o pagamento de um valor, tá? Que é uma medida cautelar aqui, diversa da prisão, que consiste numa liberdade provisória, tá? E, então, o racismo, ele é um dos 6 únicos crimes inafiançáveis. Quais são os crimes inafiançáveis? Hediondos, tráfico de drogas, terrorismo, tortura e o ração, né? Que é racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E o racismo também é imprescritível. Tá? Tem que lembrar aqui que o racismo é um dos 2 únicos crimes imprescritíveis no Brasil. No Brasil é imprescritível apenas o ração, né? Que é racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Belezinha? Então, fique ligado aí nessas características do crime de racismo aqui, beleza? Então, o racismo ele visa tutelar aqui o direito à isonomia, a igualdade que subdivide em igualdade formal e igualdade material. O que é igualdade formal? É a igualdade perante a lei, tá? Já a igualdade material é a busca da igualdade de fato na vida econômica e social, beleza? E o Estado faz por meio de que ações afirmativas, beleza? Bem, agora sim a gente entra aqui no crime de racismo. A gente já sabe que ele tem que ser crime, tem que ter pena de reclusão, inafiançável e imprescritível. O tópico 2, então, aqui vai falar dos crimes previstos na própria lei 7716 de 89. Então, já coloca em seu material, tópico 2, lei do racismo aqui, ou lei contra o racismo, beleza? Antes de falarmos aqui dos tipos penais em espécie, é interessante a gente visualizar quais são os grupos protegidos. Então, já coloque aí, ó, grupos especialmente protegidos. Então, esses grupos fazem parte aqui de grupos que são marginalizados, então a lei vem para proteger. Inicialmente, quando a lei foi criada, lá em 1989, essa lei protegia apenas as pessoas de sofrerem discriminação aqui de raça ou cor. Posteriormente foi inserida aqui etnia, religião e procedência o quê? Nacional, tá? Então inicialmente era raça e cor, hoje nós temos 5 critérios para caracterizar o crime de racismo, beleza? Ela fala que os crimes definidos na lei são praticados em razão de discriminação ou preconceito. Qual a diferença?
Discriminação consiste em conferir um tratamento diferencial, um tratamento desigual, beleza? Com base nesses critérios: raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Já o preconceito consiste num aspecto interno, né? Consiste aqui numa opinião formada sem analisar os detalhes do caso concreto, belezinha? Bem, então seria um conceito pré-constituído, pré-formado aqui, beleza? Agora, quais são os critérios? Olha, a gente sabe que raça, o conceito de raça abrange um conjunto de características somáticas, exemplo, cor de pele, estrutura óssea, estrutura craniana, tá? Detalhes na pele. Agora, entre os seres humanos, a biologia estabelece que esses aspectos somáticos, eles não se diferenciam geneticamente para a gente caracterizar os seres humanos no diferença racial. Não há diferença entre seres humanos no que tange ao aspecto racial, beleza? Então, para a biologia, não existe diferenças raciais entre os seres humanos. Então, a gente utilizou a expressão aqui, raça, no aspecto jurídico, e o STF admite a incidência da lei com base na raça, não utilizando o critério biológico, e sim um critério jurídico. Então, o que seria raça? Seria um tratamento diferenciado. Então, quando a pessoa ela tratar uma outra pessoa em razão das suas características somáticas de forma diferente, como se ela pertencesse a uma outra raça. A gente sabe que não existe outra raça entre os seres humanos, mas se eu tratá-la como se ela pertencesse, neste caso, a gente utiliza aqui o critério do racismo, tá? De raça aqui, beleza? Então não existe, mas juridicamente, se eu tratar alguém como se ela pertencesse a outra raça, sim, a gente vai chamar aqui a lei para aplicar e punir as condutas relacionadas ao quê? Ao racismo. Cor relaciona-se à pigmentação da pele, né? Relacionada aí à cor, no que tange à quantidade de melanina que a pessoa possui, beleza? Etnia consiste num conjunto de características de homogeneidade relacionadas à cultura e língua, né? No Brasil, como aqui não há uma diferença cultural muito gritante entre as pessoas, então é mais difícil a gente visualizar aqui diferenças étnicas, né? No Brasil, tá? Mas o critério relaciona-se ao quê? Ao conjunto de aspectos culturais e de língua, né? No que tange a religião, aí consiste aqui numa crença numa divindade superior que rege as leis, né, do universo. E, por fim, procedência nacional. Note que a lei trouxe o critério da procedência nacional e não origem. E a doutrina, então, faz uma diferenciação. Alguns vão dizer que origem e procedência nacional seria a mesma coisa. Já outros vão falar que origem refere-se a origem de qualquer lugar. E alguns vão falar assim, não, origem não é igual. Então, enquanto origem refere-se a qualquer lugar, procedência nacional tem que ser de origem brasileira, tá? Então pode ser do norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, mas tem que ser de origem brasileira aqui, de origem nacional, beleza? Então não poderia aplicar a lei caso a discriminação se referisse a uma pessoa por ela ser italiana, alemã, japonesa, tá? Então tem essa diferenciação doutrinária aqui, beleza? Então, mas é interessante a gente visualizar aqui que expressamente não tem origem. Está escrito o quê? Procedência nacional na lei de racismo aqui, beleza? Então, são esses os 5 critérios previstos na lei para incidir a lei. Cabe ressaltar que o STF, ele entendeu que enquanto não tiver uma lei específica para proteger as pessoas em razão da sua orientação sexual, beleza? A gente vai aplicar o termo raça também para designar aqui as discriminações relacionadas ao quê? A homofobia e transfobia. Então, se as condutas aqui praticadas na lei do racismo, elas estiverem com base os critérios de homofobia e transfobia, tá? A gente vai sim aplicar a lei do racismo aqui, tá? Porque neste caso o STF falou que entra dentro do conceito de raça os critérios de homofobia e transfobia, beleza? Bem, letra B, então a gente vai falar aqui agora dos tipos penais dos crimes em espécie. Eu fiz aqui uma divisão dos crimes previstos no artigo 3º até o 14 e também aqueles previstos no artigo 20, tá? Bem, vamos falar aqui inicialmente dos crimes previstos no artigo 3º até o 14. Eu fiz
uma catalogação aqui de condutas, tá? Bem, vocês vão ver aqui que a depender do tipo penal, pode vir impedir, obstar, recusar, negar. Basicamente, os verbos que vocês vão encontrar nos crimes aqui definidos no artigo 3º até o 14, abrange o verbo impedir, impedir que seria o quê? Não deixar que a pessoa tenha acesso, né? Obstar, obstar seria, teria aqui semanticamente o mesmo significado, né? Recusar e negar. Beleza? Então note que nós temos aqui 4 verbos que vocês vão encontrar num ou no outro tipo, né, um ou dois aqui, beleza? Mas semanticamente eles têm o mesmo raciocínio, que é negar, impedir que uma pessoa exerça determinados direitos, tá? Então, negar o acesso a determinados direitos aqui. Quais são os direitos? Vamos então visualizar aqui quais são os direitos sobre os quais incide a conduta aqui, tá, pessoal? Direitos atingidos. E olha, eu fiz aqui também a catalogação com base nos direitos atingidos em relação às penas, tá? Então nós temos aqui basicamente algumas penas de reclusão de 1 a 3 anos, de 2 a 4 anos, de 2 a 5 anos e de 3 a 5 anos. Então temos aqui basicamente 5 espécies de penas privativas de liberdade. Note que nos tipos penais do artigo 3º até o 14 não tem pena cominada de multa cumulativamente. Então é sempre o quê? Reclusão, e aí tem um quantum da pena, que pode ser de 1 a 3, de 2 a 4, de 2 a 5 e de 3 a 5 anos aqui, beleza? Então vamos começar aqui com a análise dos direitos relacionados aqui à pena de 1 a 3 anos. Cabe ressaltar que como a pena é de 1 a 3 anos, admite aqui, ó, a suspensão condicional do processo, tá? E quais são os direitos atingidos aqui e configuram os crimes cuja pena é de 1 a 3 anos? Note que como cabe suspensão do processo e a pena máxima é superior a 2 anos, não é infração de menor potencial ofensivo, tá? Seria então infração de médio potencial ofensivo. Primeiro aqui, artigo 5º. O artigo 5º traz pra gente a negativa, né, de acesso a estabelecimento comercial. Então, genericamente, se eu impeço alguém de ter acesso a um estabelecimento comercial, neste caso, vai incidir o crime aqui do artigo quê? 5º, beleza? O artigo 6º traz pra gente a negativa, né? O impedimento de ter acesso ao quê? A restaurantes, bares, confeitarias ou outros semelhantes. Cabe ressaltar, então, que não abrange taxativamente aqui apenas restaurantes, bares e confeitarias. A lei utilizou da expressão genérica aqui no final, que a gente chama de interpretação analógica. Qualquer outro estabelecimento comercial aqui semelhante a um restaurante, a um bar, a uma confeitaria, também vai incidir a aplicação da lei aqui de racismo, beleza? Então, se houver negativa de acesso a esses estabelecimentos, também aplica aqui a lei do racismo, e neste caso, o tipo penal do artigo 8º, ok? Bem, o artigo 9º traz pra gente a negativa, o impedimento aqui de ter acesso ao quê? A estabelecimentos esportivos, casas de diversão e clubes sociais, tá? Clubes sociais abertos ao público, tá? Clubes sociais abertos ao público, tamo junto? Bem, então nós temos ali estabelecimentos esportivos, casas de diversão e clubes sociais abertos ao público. O artigo 10 traz pra gente aqui o acesso, a negativa de acesso a cabeleireiro, salão de cabeleireiro, tá? Barbearias, massagens, tá? E qualquer outro semelhante aqui, estabelecimento que tem a mesma finalidade, beleza? Bem, o artigo 11 traz pra gente a negativa de entradas em edifícios, tanto público quanto particulares, o acesso a entradas sociais. Então, suponhamos a pessoa, ela tem uma cor ou tem uma religião, tá? Tem uma etnia específica e ela não pode entrar pela entrada social, tem que entrar pela entrada dos empregados, trabalhadores. Neste caso, tá? Se ela não é trabalhadora, ela é obrigada a entrar obrigada a entrar por outra porta que não seja entrada social, neste caso configura o crime de racismo, tá? Então, entradas sociais, elevadores e escadas de acesso, tanto edifícios públicos quanto o quê? Privados, beleza? Configura aqui o crime do artigo 11. O artigo 12 traz pra gente a negativa de acesso a transporte público, tá? E olha, esse transporte público pode ser terrestre, aéreo ou marítimo, tá? Então pode ser ônibus, metrô, trem, pode ser também aeronaves, né? E também pode ser barcos, barcas, enfim. Então pode ser meio de transporte público nos aspectos terrestre, aéreo e marítimo. Ficou claro aqui? Bem, vamos falar aqui agora dos tipos penais cuja pena é de 2 a 4 anos. Note aqui
que não mais admite a suspensão condicional do processo. Neste caso, como a pena é de 2 a 4 anos, já é um tipo penal que configura uma infração de elevado potencial ofensivo, tá? E nós temos aqui basicamente 2 tipos penais, o 13 e o 14. O 13 traz pra gente a negativa de acesso aqui a serviço nas Forças Armadas, tá? Então, impedimento de acesso a serviço nas Forças Armadas. E qualquer um dos ramos, tá? Tanto Marinha, Exército ou Aeronáutica, beleza? E o 14 consiste aqui na negativa de casamento ou convivência familiar social. Isso, como assim negativa de casamento? Por exemplo, o pai da moça fala que ela não vai casar com fulano porque ele é negro, porque ele é judeu, porque ele é cristão. Neste caso, configura o crime de racismo, porque a negativa de casamento se deu em razão dos critérios do racismo aqui, beleza? Ou convivência familiar ou social aqui, né? Por exemplo, tem uma festa de aniversário e aí uma pessoa da família fala que fulano não vai comparecer na festa e ele vai ser impedido de entrar na festa porque ele tem uma cor, uma religião, uma raça específica, tá? Neste caso, configura também o crime de racismo aqui, beleza? Bem, e a pena de 2 a 5 anos, nós temos aqui basicamente 2 tipos penais, que são os 2 primeiros tipos, ó, que vai do artigo 3º ao 14, então o 3º e o 4º são os 2 primeiros, e a pena é de 2 a 5 anos, beleza? O primeiro tipo penal, que é do artigo 3º, ele traz o quê? A negativa de acesso a cargo público e o parágrafo único dele fala que incorre na mesma pena, que também é de 2 a 5 anos, a negativa de promoção funcional. Então, o indivíduo é impedido de ter acesso a um cargo público, tanto na administração direta, município, estado, DF, União, indireta, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública, e também aqui, fique ligado, nas concessionárias de serviço público. Então, se for concessionária de serviço público, não aplica o artigo 4º, esse é o artigo o quê? 3º, tá? Professor, por que o artigo 4º? O artigo 4º, basicamente, é a mesma conduta, só que agora eu nego acesso aqui a emprego em empresas privadas, beleza? E também lá no artigo 4º, a gente tem a negativa de ascensão funcional. Enquanto no artigo 3º eu impeço a pessoa de ser promovida funcionalmente, no caso do emprego da iniciativa privada, eu a impeço de ascender funcionalmente. Exemplo, tem uma vaga para gerente, só que a pessoa não vai ascender aquela vaga porque ela tem uma religião específica, tá? Beleza? Então configura o crime de racismo. Ou então, a negativa de acesso a benefícios, tá? Benefício aqui em detrimento da vítima em benefício de outras pessoas, tá? Beleza? Então tem benefícios na empresa, só que a pessoa vítima aqui do crime de racismo, ele não tem acesso a esses benefícios. O artigo 4º também traz 2 outras condutas que não somente impedir de ter acesso aqui ao cargo ou promoção ou benefícios, mas também conferir um tratamento diferenciado, tá? De que maneira? Não conceder equipamentos necessários que são concedidos aqui a outros trabalhadores, mas não conceder à vítima porque ela tem uma característica aqui do racismo, tá, pessoal? Dos critérios do racismo aqui, beleza? E também tratamentos diferenciados, especialmente em relação a salário, tá? Então, se a vítima, porque ela tem algum dos critérios do racismo, ela tem um salário menor, neste caso também configura aqui o crime do artigo 4º, ok? Também foi inserido aqui na lei, tá, pessoal? Interessante a gente observar aqui que foi inserido aqui um dispositivo na lei que trouxe pena de multa. Então a gente falou que, basicamente, os tipos penais do artigo 3º ao 14 não tem pena de multa combinada, mas houve uma inserção aqui da pena de multa em uma das condutas específicas, tá? Ele fala assim, ó, está sujeito a pena de multa e prestação de serviços à comunidade. De novo, pena de multa e prestação de serviços à comunidade, incluindo aqui programa de promoção à igualdade racial, tá? Então, na prestação de serviço público aqui, ele vai trabalhar em programas relacionados ao a promoção da igualdade racial, beleza? Bem, então são as penas aqui que o indivíduo está sujeito caso ele pratique qual conduta? Vamos lá. Exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia, note aqui que não é qualquer critério do racismo, tá? Que é fazer divulgação na contratação de pessoas, tá? Relacionada à raça ou etnia, que não abrange religião ou outros critérios do racismo, tá? Exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia
em recrutamento de trabalhadores. Exemplos aqui de recrutamento por meio de anúncios. Então, se no próprio anúncio tiver exigência de determinada aparência relacionada à raça ou etnia aqui, meu querido, neste caso configura o crime de racismo e o agente está sujeito a pena de multa e prestação de serviços à comunidade. Professor, peraí, só essas penas que ele está sujeito? Pois é, meu querido, houve aqui uma dupla interpretação. Tem doutrinador, sim, que vai falar que quem praticar essa conduta está sujeito só a essas penas. Só que isso vai de encontro à Constituição, que diz que o crime de racismo tem que ter pena de quê? Reclusão e tem que ser considerado crime aqui, tá? E aí alguns doutrinadores fazem a interpretação da seguinte forma: como esse dispositivo está dentro do artigo 4º, então a pena é de 2 a 5 anos de reclusão, tá? Além da pena de multa e da prestação de serviços à comunidade. Outros vão dizer que a PSC seria uma hipótese de conversão de pena, já que a lei não negou aqui a possibilidade de conversão de pena e muito menos a Constituição fez, tá? Então seria possível converter aqui nessas penas. Já a pena, então, específica é de 2 a 5 anos, tá? Do preceito secundário para essa conduta, e aqui seria uma hipótese de conversão de pena. Mas é interessante você sempre lembrar que, se apreciar essa conduta aqui, pode ser que ele pergunte sobre essa pena, multa e prestação de serviços à comunidade, que inclui aqui o quê? A promoção da igualdade racial, beleza? E por fim, a última pena e a mais grave de todas aqui, dentro da lei do racismo, que é a pena de reclusão de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. E aqui a gente vai ter dois tipos penais, do artigo 6º e do artigo 7º, tá? O artigo 6º traz pra gente aqui a negativa, o embaraçamento, o impedimento aqui, a recusa de acesso a estabelecimento de ensino, meu querido. O estabelecimento de ensino, ele é tão importante que, inclusive, tá certo aqui de ter a pena maior na lei do racismo, tá? E olha, esse estabelecimento de ensino pode ser tanto público quanto privado e de qualquer nível, tá? Qualquer grau, pode ser educação infantil, nível fundamental, nível médio, educação superior, pós-graduação, não interessa. Negativa de acesso a estabelecimento de ensino, qualquer que seja ele, público ou privado, em qualquer grau, qualquer nível aqui, configura o crime de racismo, cuja pena é de 3 a 5 anos de reclusão, tá? Infração que de elevado potencial ofensivo. Note que neste tipo penal, e é o único tipo penal que tem essa agravante, tá? Note que não é causa de aumento de pena. Por quê? A causa de aumento de pena ela é aplicada na terceira fase de aplicação de pena. As agravantes são aplicadas na segunda fase. E aqui a gente tem uma agravante específica, tá? Agravante de 1/3. A gente sabe que as agravantes são na segunda fase e que quando o Código Penal se refere a agravantes, ele estabelece que, ele não estabelece o quanto, né? Ele só fala assim, a pena será agravada, beleza? Cabe então à doutrina de jurisprudência conferir aqui o patamar. Já a lei do racismo, além dela previr aqui uma agravante, então essa que incide na segunda fase de aplicação de pena, a pena será agravada de quanto? 1/3, tá? E quando vai ter incidência desse agravamento de 1/3? Quando, na negativa de acesso a estabelecimento de ensino, a vítima for quem? Menor de 18 anos. Se se tratar, então, de vítima menor de 18 anos, a pena será agravada de 1/3, beleza? Como é agravante, na segunda fase, esse agravamento aqui não pode extrapolar os marcos penais, beleza? Em que pese a lei estabelecer que será agravada de 1/3 aqui, ok? O artigo 7º, último tipo penal aqui, também com a pena maior, né, de 3 a 5 anos, refere-se à negativa aqui, impedimento de hospedagem em hotel, pensão ou qualquer outro similar. Aqui a gente também utilizou uma fórmula genérica. Essa fórmula genérica a gente chama de quê? Interpretação analógica, qualquer outro semelhante. Por exemplo, na lei não fala expressamente ao hostel. Então, se alguém te impedir de se hospedar no hostel, mesmo que aqui não esteja expressamente, tá? Vai incidir também a lei, tá? Se é negativa, referir-se aos critérios do racismo aqui, beleza? Bem, agora a gente vai falar dos efeitos da condenação. A lei traz pra gente 2 efeitos da condenação. E antes de falar deles, os 2 efeitos devem ser declarados na sentença e devidamente fundamentados. Eles não são automáticos, pelo amor de Deus. Além de ser declarado, tem que ser o quê? Fundamentado. Quais são os 2 efeitos? Perda do cargo, aqui não tem inabilitação, é somente perda do cargo mesmo, tá? Perda do cargo. E o segundo não refere-se à pessoa, e sim ao estabelecimento aqui cuja conduta foi praticada, tá? A pessoa jurídica, a empresa, tá? Então, ó, se tratar de funcionário público, perda do cargo. Agora, se for estabelecimento comercial, cabeleireiro, barbearia, clubes,
hotel, hostel, pensões, enfim, se for estabelecimento, o juiz, como efeito da condenação, não é medida cautelar não, tá? Suspensão do funcionamento do estabelecimento por até 3 meses, tá? Então, pressupõe que o trânsito em julgado para incidir esse efeito da condenação, beleza? Então, suspensão por até 3 meses como efeito da condenação aqui. Não é suspensão do cargo, beleza? É perda do cargo e suspensão das atividades aqui do estabelecimento o quê? Comercial por até 3 meses, beleza? São 2 efeitos, então. Vou falar aqui agora dos novos crimes que foram inseridos posteriormente, tá, pessoal? No artigo 20, temos basicamente aqui 2 crimes, tá? O primeiro deles é o do artigo 20, que é o racismo genérico, tá? Que é praticar racismo. Como assim, praticar racismo? Nós temos basicamente 3 condutas. Quais são? O artigo 20 traz pra gente praticar discriminação, preconceito, induzir discriminação, preconceito e incitar a discriminação, preconceito com base nos critérios do racismo. Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Beleza? Bem, se eu praticar um racismo, professor, como assim praticar o racismo? Pois é nesta conduta que a doutrina e a jurisprudência traz ali uma diferenciação e até uma confusão em relação ao crime de injúria racial. A injúria racial está no Código Penal, basicamente ela utiliza quase os mesmos critérios do racismo, então a injúria racial é uma injúria, é um xingamento, tá? Com base em raça, cor, etnia, religião, só que lá está escrito origem e abrange lá também a condição de pessoa idosa e pessoa com deficiência. Aqui na lei do racismo é somente esses 5 critérios e aqui não é origem, o que? Procedência nacional. Aqui é praticar o racismo, praticar a discriminação, preconceito com base nesses critérios, com base na cor, raça, etnia, religião, procedência nacional. Agora eu pergunto, qual a diferença na prática? Pois essa diferenciação, pessoal, ela é tão tênue que os próprios tribunais, eles divergiram e precisou do STJ entrar em cena e decidir que um caso específico não configurava injúria racial, e sim um crime de racismo. Qual foi o caso? Um brasileiro, a brasileira estava dentro do avião e houve uma discussão da aeromoça com o brasileiro aqui. Neste caso, a aeromoça, ela norte-americana, ela discutiu, aí ela xingou o brasileiro e diz o quê? Que amanhã eu, norte-americana, estarei linda e superior e você vai continuar sendo um brasileiro pertencendo a uma sub-raça. Neste caso, como o xingamento atingiu todos os brasileiros, critério aqui da procedência nacional, o STJ entendeu que não foi uma mera injúria, configurou o crime de racismo porque atingiu todos os brasileiros como se eles pertencessem ao quê? A uma sub-raça, beleza? Então, neste caso, configurou o crime de racismo do artigo 20. Eu sei que a diferença é bem tênue, inclusive os tribunais tinham decidido que era injúria racial e não crime de racismo, beleza? Bem, então, fique ligado aí que o STJ entendeu que neste caso é crime de racismo porque atingiu todo o grupo, tá? Todo o grupo aqui relacionado à procedência nacional, que era o quê? De brasileiros, beleza? A conduta de induzir significa em colocar a ideia na cabeça da pessoa para que ela pratique discriminação ou preconceitos com base nesses critérios. E no caso de incitar, cabe ressaltar que, pelo princípio da especialidade, se a incitação se tratar de crimes específicos, crimes genericamente, aí configura o crime de incitação. Se for incitação à discriminação, preconceito com base nestes critérios, aí sim configura o crime de racismo do artigo 20. A pena deste crime é de 1 a 3 anos e multa. Fique ligado aqui que no caso deste crime do artigo 20, a gente comina a pena de multa, tá? Aqui, nos artigos 3º até o 14, não tem pena combinada de multa, salvo essa aqui do recrutamento de trabalhadores, que a lei traz, que também está sujeita à pena de multa, tá? Agora aqui não. Aqui no próprio preceito secundário já tem reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então a combinação de multa ali ela é cumulativa, tá? Bem, a pena de 1 a 3 anos, então, é infração de quê? Médio potencial ofensivo, já que admite o quê? Suspensão condicional do processo. Mas não é infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima é de 3 anos, tá? Bem, vamos falar aqui agora do crime do artigo 20, parágrafo 1º. O 20, parágrafo 1º, traz aqui pra gente o tipo penal relacionado à cruz suástica ou gamada, tá? Cruz suástica ou gamada, beleza? Olha, a cruz suástica ou gamada é aquela cruz utilizada pelo nazismo, tá, pessoal? Pelo nazismo aqui, que é basicamente essa primeira que eu já tinha desenhado,
Então, não interessa que para onde, qual que é a direção dela, mas ela já era utilizada anteriormente por várias civilizações, tá? Para designar o quê? A perfeição. E por isso, os nazistas utilizaram como símbolo do nazismo a cruz suástica-gamada, porque eles pregavam a eugenia, né? A purificação das raças. Eles se achavam seres superiores em relação aos demais seres humanos que ficavam aqui na Terra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o símbolo que caracterizava o nazismo é a cruz suástica-gamada, beleza? Eu pergunto, como que vai configurar o crime aqui? Vamos analisar inicialmente a conduta do agente. Quais são as condutas? Olha, trata-se aqui de um tipo de ação múltipla, né? Tem vários tipos, vários verbos aqui, vários núcleos, né? É um crime plurinuclear. Quais são? Fabricar a cruz, fabricar símbolos. A gente vai ver aqui que o verbo é fabricar, comercializar, distribuir ou veicular. O que? A conduta recai sobre qual objeto material? O objeto material aqui, tópico 2, abrange fabricar, comercializar, distribuir, veicular o que? Símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propagandas. Então, veicular ali, mais próximo ali da propaganda, beleza? Bem, distintivos, insígnias, que tipo de distintivos? Aqueles que tenham a cruz suástica ou gamada. Eu pergunto, suponhamos que eu já desenho aqui no quadro, ó, pronto, configurou o crime de racismo do artigo 20, parágrafo 1º? Não, por quê? Tem que ter um elemento subjetivo específico, tá? No nosso caso aqui foi para estudar, para aprender aqui quando que configura o crime, né? Então, o nosso objetivo não foi para divulgar o nazismo, tá? Então, o crime aqui de fabricar, comercializar, distribuir, veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos e propagandas, tá? Tem que ter a finalidade de divulgação do nazismo, a doutrina nazista, né, que figurou na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a divulgação do nazismo aqui é a finalidade, é o elemento subjetivo, é o dolo específico, é o dolo especial de agir. Sem esse dolo especial de agir, não configura o crime aqui do artigo 20, parágrafo 1º, beleza? Qual que é a pena? A pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Note aqui que também foi combinada de forma cumulativa a pena de multa para o parágrafo 1º, que consiste aqui no crime, né, relacionado à cruz suástica ou gamada, beleza? Note também que o próprio tipo penal traz para a gente medidas cautelares específicas em relação a essas cruzes, beleza? Vamos lá, o que a gente vai decretar aqui, que o juiz vai decretar, tanto na fase investigatória quanto na fase processual. Como são medidas cautelares, elas são decretadas durante a persecução criminal, beleza? Quais são? Primeiro, apreensão, né, que é o recolhimento imediato, ou busca e apreensão, tá? Então, se eu visualizar o crime acontecendo, a pessoa vendendo ali com intenção de divulgar o nazismo, símbolos e ornamentos aqui do nazismo. Neste caso, basta fazer a apreensão, não precisa ter busca e apreensão. Agora, se não puder fazer o recolhimento imediato, então vai proceder-se aqui na busca e apreensão, dentre elas aí também a domiciliar, tá? Outra medida cautelar, a cessação das transmissões ou publicações de quê? Das propagandas, tá? Ou ainda a interdição de mensagens ou páginas de sites da internet, tá? Então pode ser que haja interdição de mensagens ou páginas de sites que veiculam aí essa propaganda, esses símbolos, esses ornamentos aí, belezinha? Bem, pessoal, então essa é a medida cautelar. Mas no final do processo, o que a gente faz? Efeitos específicos aqui da condenação para esse crime. O juiz, após o trânsito julgado, ele vai fazer o que com esse material? Ele vai determinar o que? A destruição, tá? Destruição do material apreendido. Então, a medida cautelar consiste em apreender. E, no final, serão destruídos os produtos e objetos apreendidos. Belezinha? Pessoal, assim a gente finaliza aqui a análise da lei do racismo, tá? É uma lei bem pequenininha, bem tranquila aqui, e você tem que fechar na hora da sua prova. Tamo junto? Até mais e tchau!